Olá, tudo bem? Bom, pessoal, então vamos corrigir as nossas questões aí de biologia celular, né? São questões que falam sobre o núcleo celular e síntese de proteínas. Em alguns sistemas apostilados, o pessoal chama isso de genética 1, né? Seria aí uma genética molecular, tá bom? Bom, pessoal, então só para antes da gente começar, vamos só falar um pouquinho sobre, né? Vamos relembrar aí. Na célula eucarionte, que é aquela em que o material genético DNA está encerrado dentro de uma carioteca, que é uma membrana dupla, né? Vocês sabem que meu forte não é o desenho. Essa carioteca está em continuidade com uma organela chamada retículo endoplasmático rugoso, que ela tem ribossomos aderidos. Vou ver se eu consigo melhorar isso aqui. Esses espacinhos que eu estou deixando aqui na carioteca são os poros por onde entra e sai o RNA, que são moléculas grandes, né? Macromoléculas, e também algumas proteínas. Então aqui no núcleo da célula eucarionte nós temos o DNA, ele está organizado na forma de cromátides, né? Que quando condensadas, quando a célula entra em divisão, ela aparece como cromossomos, são aqueles corpúsculos que são visíveis num exame que chama cariótipo, né? E dentro desses cromossomos, então, estão os genes, que a gente estuda lá em genética, né? É como se cada cromossomo fosse um livro e cada página dele contendo uma receita de proteína é um gene. Claro que a coisa não é tão simples assim, mas enfim, a nível de ensino médio é dessa forma que a gente encara. Tá bom? Então, esse DNA, ele, como eu falei, apresenta os genes, né? Cada gene é uma receita para uma proteína específica. Vamos supor a insulina. Esse DNA, ele faz uma cópia dele mesmo em RNA, num processo que chama transcrição. Ele se transcreve em RNA. Um RNA específico que chama RNA mensageiro. Esse RNA leva a mensagem que está escrita aqui no gene para o citoplasma. Ao chegar aqui no citoplasma, esse RNA mensageiro ele vai começar a ser lido por esses ribossomos do retículo endoplasmático rugoso ou granuloso. Então, ao chegar no citoplasma, ele encontra os ribossomos. E o ribossomo, de onde veio? O ribossomo nasce numa estrutura que tem aqui na célula eucarionte, no núcleo da célula eucarionte, que chama nucleolo, que é um agregado de RNA ribossômico e proteínas. O ribossomo nada mais é que um complexo enzimático de RNA mais proteínas. Então, esse RNA mensageiro vai chegar lá no ribossomo e a mensagem que está aqui vai sofrer um processo de tradução. Ou seja, esse RNA mensageiro vai ser lido pelo ribossomo, pelo RNA-R, então, de ribossomo, que por sua vez vai começar a atrair pequenos RNA transportadores. E o que esses RNAs transportadores transportam? Aminoácidos. Então, olha só, você vai ter aqui uma sequência,
né, desses aminoácidos escrita no gene. É claro que não é tão simples assim, tem muito mais informações no gene, aí ele passa por um mecanismo de edição, vamos dizer assim, que é o splicing. Beleza, aí essa sequência de aminoácidos é transcrita no RNA mensageiro, que vai ser lida pelo ribossomo e traduzida em uma proteína. Então a sequência que está escrita aqui vai começar a requisitar os RNAs transportadores carregando os aminoácidos na sequência que foi orientada. Qual que é o resultado final disso? Uma proteína. Uma proteína. Ok? Mas, então já sai a insulina lá prontinha. Bom, pessoal, na realidade, as proteínas, elas têm vários níveis de estruturação. Vamos supor aí uma linha de montagem, né? Mas eu ia falar de uma impressora 3D e tal, mas eu vou explicar aqui para vocês vão entender sem eu fazer analogia nenhuma. No primeiro momento em que o RNA mensageiro é lido pelo ribossomo e traduzido, é feita uma sequência de aminoácidos. Essa sequência linear chama-se estrutura primária da proteína. Essa estrutura primária da proteína, por atração elétrica, química entre os aminoácidos, ela sofre um dobramento inicial, que chama estrutura secundária. Então ela fica numa forma bidimensional ainda, só que dobrada. E aí ela é encaminhada para o complexo de Golgi. Então aqui vai entrar outro elemento, o Golgi. Lá no Golgi existem algumas proteínas que chamam chaperoninas, que ela é tipo um copinho. E aí essa proteína cai dentro da chaperonina que ela e aí cria a forma tridimensional da proteína. E aí ela adquire já a sua função e então é secretada para fora da célula onde ela vai ter a sua função. No caso da insulina é uma proteína bem curta, então imagino que ela não passe por tantos processos assim. Mas enfim, esse é o caminho genérico da confecção de uma proteína. Tá bom? Eu usei só aqui um pedacinho da luz, eu estou me acostumando ainda com isso. Outra coisa. Como que é escrito esse código aí? Bom, esse código aí, ele é escrito da seguinte forma. Vamos lembrar aí, o DNA, ele tem 4 letrinhas. A, T, C, G. Adenina, timina, citosina e guanina. Essas 4 letrinhas, elas vão escrever todo o código genético. Vão escrever todo o código genético que está aqui no DNA. Todo o genoma de uma espécie é escrito com essas 4 letrinhas. Nossa, mas como que 4 letrinhas definem pelo menos 20 ribossomos diferentes? É porque o que define qual é o ribossomo da sequência é um conjunto de 3 letras, que a gente chama de códon. Cada códon corresponde a um aminoácido diferente. Vamos ver aqui uma tabela que tem os aminoácidos. Aqui, ó. Nessa tabelinha nós temos aí os códons e os aminoácidos que eles correspondem. Ok? Por exemplo, o códon UUU ou UUS, isso é no RNA.
o códon CCA, por exemplo, corresponde à prolina, que é um aminoácido. Então, dependendo da sequência de bases nitrogenadas que nós tivermos no DNA, será a sequência de bases nitrogenadas que nós encontraremos no RNA mensageiro. Certo? E será a sequência de aminoácidos, já que a cada códon corresponde a um aminoácido. Então, será a sequência de aminoácidos da estrutura primária da proteína em questão. Tá bom? Bom, então, vamos lembrar aqui um pouquinho do processo de transcrição. Eu tenho a molécula de DNA, que é uma dupla cadeia, né? Em que as bases nitrogenadas são complementares. Quando a molécula de DNA vai se transcrever num RNA, um complexo enzimático da RNA polimerase vai abrir essa molécula de DNA e será sintetizada uma molécula de RNA sobre ela. Uma molécula complementar. Então aqui, ó, vamos ver aí na molécula original, né, que foi aberta, era um T, G, C, A. Na molécula de RNA mensageiro, nós teremos U, G, C e A. Ah, mas por que o U ali, professor? Porque é uma característica do RNA. No lugar do T, ele tem U. No lugar da timina, ele tem uracila. É só um nome diferente. É uma molécula um pouco diferente também, claro, né? Mas enfim. Esse RNA vai sair, vai lá para o citoplasma, ser lido pelo ribossomo e depois constituir a proteína, né? Atrair os RNAs transportadores e constituir a proteína. Quando ele faz isso, essas duas fitas de DNA voltam a se fechar pela ação de um complexo enzimático também. TGCA. Então esse é o mecanismo geral aí, só para a gente relembrar, né? Agora antes da gente fazer os exercícios.